Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo CONAD. Eu sou Alan De Gasperi e nós vamos falar sobre modelagem 3D Open Source para EAD. Vamos lá? Primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou administrador de empresas, pós-graduado em docência e pesquisa no ensino superior pela Unimes. Aqui eu sou da região de Santos, São Paulo. E fiz o conhecido curso PGEAD, da UFF, né? Planejamento, Implementação e Gestão de EAD, a Federal do Rio de Janeiro. Sou mestre em Administração de Empresas com foco em Gestão da Inovação pela FEI de São Paulo, e a minha linha de pesquisa eram capacidades organizacionais, onde eu fiz um estudo relacionando o uso de jogos e a interatividade dos alunos, o grau de entusiasmo dele conforme o seu perfil psicológico e tipo de aprendizagem. Sou professor universitário há mais de 10 anos, atuei no EAD como professor tutor, professor virtual, tutor à distância e conteudista. Eu sou entusiasta em impressão 3D e cultura makers. Eu gosto muito desse universo aí, foi daí que nasceu toda a vontade de buscar informações open source. E para a gente poder entender um pouco mais desse open source, que é um termo em inglês que vai trazer o significado de código aberto para um software. E a gente vai entender o código aberto de um software é quando eu tenho acesso ao código-fonte gerador desse software. Em outras palavras, o que significa? O desenvolvedor deste programa, ele entrega o software para você e, ao mesmo tempo, ele entrega o acesso a todo o código que ele desenvolveu para criar esse software. Isso vai permitir que você possa editar esse software, adaptar essa linha de programação, trazer para uma realidade que aquele programa original não tem. Então, você gostaria que tivesse tal funcionalidade, você vai lá e edita. Você gostaria que parasse com tal erro, você vai lá e edita. É lógico que essa edição ela necessita conhecimentos profundos de programação. Não é qualquer pessoa que pode chegar ao ponto, assim, logo de cara e sair editando um código-fonte. Você tem que conhecer bastante sobre a linguagem de programação que está sendo utilizada ali para poder contribuir. A ideia do desenvolvedor, quando ele faz isso, é que ele possa melhorar erros e ganhar novas funcionalidades que a comunidade necessita para o software dele. Então, ele, além de combater uma licença paga, esse combate a gente põe entre aspas, tá, gente? Mas essa ideia de licença paga, onde você é obrigado a investir um dinheiro alto, principalmente se a gente falar de modelagem 3D, que é o nosso foco, as licenças são caríssimas, né, desses softwares pagos. Além de começar a combater isso, ele tem uma contribuição de desenvolvimento da comunidade e de todos que gostariam de melhorar esse software e brigar com esse cenário aí de ficar preso às grandes empresas que cobram de forma muito cara essas licenças de uso. E não gosta de utilizar o termo da via paralela, que é a pirataria, que não deve ser utilizado. Para isso existem softwares open sources que nos ajudam a manter a legalidade das nossas ações. Naturalmente, esses programas são compartilhados pelos próprios desenvolvedores e de forma de download gratuito. É lógico que você pode encontrar um software open source que seja pago. Não está errado isso. Ele libera o código dele, mas ele gostaria de monetizar em cima disso. Ou se não totalmente pago, eles pedem donativos, né? Tipo, uma forma de você contribuir com o desenvolvimento dele. Não está errado. E não é contra a lei. Um software de código aberto não significa automaticamente que ele seja obrigado a ser de graça, tá? E aí a gente entra na modelagem 3D, o conceito de modelagem 3D. A modelagem 3D nada mais é do que você fazer um desenho, uma forma, alguma coisa desse tipo e dar as três dimensões. Diferente do 2D, que a gente só tem x e y, o 3D a gente começa a ter o eixo Z, que é o eixo que projeta a imagem para fora, que dá essa sensação de profundidade, de textura, de densidade, sabe? É isso que gera o 3D. E aí nessa modelagem a gente pode criar diversas coisas, desde acessórios a peças menores, a peças de escala industrial, até mesmo cenários, personagens fictícios de filmes, super-heróis, esse universo todo,
composição de design de interiores e tudo mais. Uma das vantagens de você modelar em 3D é que se você tem a vontade de gerar uma peça, de manufaturar algo, com a modelagem 3D você consegue perceber a viabilidade desta peça. E eu digo a viabilidade dessa peça da seguinte forma: imagina que você está querendo fazer uma adaptação de uma peça para um carro que já existe. Você quer botar alguma coisa no console do carro que te ajude, você quer fazer um porta-objeto diferente ali. Você tem todo o console do carro pronto e você adapta a sua peça para encaixar naquela. Com a modelagem 3D é possível você simular e visualizar essa peça encaixando na original. Isso faz com que você consiga ter um processo mais fiel. E no futuro, quando você for manufaturar essa peça, seja imprimindo ela em 3D ou de um processo industrial maior de manufatura, você evita gasto de tempo, você evita gasto de dinheiro, porque gerar essa manufatura ela é dispendiosa. E depois de tudo isto gasto, você ainda não consegue utilizar aquela peça. É revoltante, né? Então a modelagem 3D ela cria esses cenários e permite que a gente faça isso. E alguns destes usos eles podem abraçar diversas áreas. Por exemplo, as engenharias. Engenharia civil, você pode projetar um prédio por meio toda a estrutura por meio de modelagem 3D. Na parte de computação, você pode ver placas eletrônicas, circuitos. Na parte química, você pode ver as reações, estudar novos acessórios para química. De produção, pode ver fluxo produtivo. De mecânica, as engrenagens e relações. De elétrica, você pode ver esquema de cabeação e acessórios. Várias áreas para engenharia civil. De comunicação, nós temos uma muito comum que é o cinema hollywoodiano. Ele nos acompanha, nosso entretenimento é o cinema e a TV. E essas figuras fantasiosas que são modeladas em 3D passam por esse processo, ganham textura, ganham forma, ganham expressões. Em design, eu posso ter peças em 3D, nas artes visuais, em quadros, em objetos. Na moda, eu posso desenvolver peças, acessórios, cintos, diversos elementos. Na educação, eu consigo estudar biologia e conhecer todos os sistemas biológicos com uma modelagem 3D. Eu posso dar um super zoom, né, em uma corrente sanguínea e conseguir em modelagem 3D entender qual é cada elemento. Na geografia eu posso ver elementos geográficos, o encaixe das placas, como funcionam os ecossistemas e tudo mais. A química eu posso ter o mesmo estudo das engenharias. A matemática eu posso realizar cálculos por meio de blocos, meios de formas. Eu posso pensar na física em objetos modelados que se projetam para realizar cálculos, diversos outros. Em arquitetura e design de interiores, eu consigo projetar uma casa, eu consigo ver a textura da parede dessa casa, os objetos que eu posso inserir dentro desse ambiente. Eu posso fazer todo um design de interiores do jeito que eu gostaria, sem gastar um tostão. No desenho técnico, né, nas plantas e tudo mais, eu consigo também utilizar a modelagem 3D. E como eu disse no início, eu sou entusiasta em cultura makers e na impressão 3D. Então é possível eu realizar a modelagem de um objeto e deixar ele pronto para eu imprimir 3D ou para eu realizar esse processo de fresadora nessa máquina CNC. São dois tipos de manufatura distintos. A manufatura da impressão 3D é aditiva, então a cada camada eu deposito um pouco mais de material. Na CNC ela retira, então a cada camada ou com laser ou com uma fresa de faca eu vou eliminando os componentes. E o mais interessante e o melhor é que esses softwares open sources eles têm a capacidade de rodar pelo navegador, de funcionar pelo navegador. O que significa isso? Você não precisa fazer o download e nem instalar ele na sua máquina. Até porque a gente sabe que um software de modelagem 3D exige um hardware muito potente, uma máquina muito potente, porque ele tem processos de renderização, e tudo isso é realizado por meio de cálculos matemáticos.
processamento realiza cálculos matemáticos para poder gerar a fórmula da modelagem 3D. Se a máquina não for forte o suficiente, esses cálculos vão pesar, vai ficar lento e cansativo e trabalhar assim não é legal. Já utilizando o navegador da internet, você não precisa de uma máquina tão potente, você precisa de uma conexão boa. A gente melhora isso porque é um cenário mais fácil de se alcançar. E tem uma outra vantagem, fica gravado na nuvem, em qualquer máquina que você tiver, você pode continuar o seu projeto. Então você inicia um projeto no trabalho, quer continuar em casa, quer mexer na faculdade, aquela máquina porventura numa má sorte quebrou, você vai para uma outra e continua mexendo. Existem as vantagens do cloud computing que a gente está acostumado a mexer e essa modernidade é uma alegria para todos nós. O primeiro software de modelagem 3D que a gente vai ver se chama Tinkercad. Ele é da Autodesk, é uma empresa muito importante no meio de modelagem 3D e eles têm um software pago muito bom e eles resolveram criar este free, né, este open source, onde você consegue acessar pelo site tinkercad.com e abre para você uma tela onde você pode fazer login e senha, básico. E ao fazer esse login e senha, isso tudo é para poder armazenar seus projetos futuros, suas ideias futuras e tudo mais. Ele te abre esse plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele é comum em modelagem 3D. Você sempre vai ver dessa forma. No superior esquerdo, você vai ver um cubo ali, né? Como se fosse um dado, onde é escrito superior e frontal. Isso para você poder identificar qual é a frente da peça numa modelagem 3D. Porque conforme você vai modelando, você vai perdendo essa dimensão espacial. É muito comum. Então eu não sei mais qual é a parte de cima da minha peça, qual é a parte de baixo. Porque como você rotaciona essa peça para todos os lados, chega um momento que você não sabe se você está trabalhando do lado, se você está trabalhando do outro, então aquela visão ali auxilia muito para você voltar. Esse Tinkercad, ele é mais intuitivo, e ele tem algumas ferramentas aqui, algumas formas geométricas prontas. Você pode visualizar na direita que tem uma caixa, um cilindro, uma esfera, e você consegue criar algumas formas baseadas nessas, onde você vai adicionando peças e você vai tirando. Consigo botar régua, consigo ver o plano de trabalho, consigo esculpir, criar peças novas, e ele é consideravelmente leve. É muito bom de se mexer e de poder realizar todo este processo. Uma grande vantagem é que ele gera um arquivo chamado STL. Ele pode exportar esse arquivo. E esse arquivo para modelagem 3D é de suma importância se você tem interesse de imprimir essa peça numa impressora 3D. Porque os softwares fatiadores da impressora 3D, eles leem STL para poder realizar toda a configuração da impressora. E pelo fato de você conseguir modelar e exportar em STL, você ganhou uma vantagem aí nos softwares que você está utilizando. É básico, é para o usuário iniciar a modelagem. E tudo que é open source é maravilhoso, porque você tem uma documentação muito grande, você tem bibliotecas prontas, você tem vídeos no YouTube de pessoas ensinando. Esse compartilhamento da cultura aberta é sensacional. Aqui tá alguns exemplos do poder dele, né? Você olha assim, mas só tem um cubo, um círculo, um quadrado, o que eu consigo fazer? Na esquerda você tem um casarão, né? Uma obra arquitetônica ali, bonita, trabalhada em cores, em texturas. Poderia exportar em STL e imprimir essa casa do jeito que ela tá. E na direita você já tem umas formas prontas, onde você consegue inserir assim esse rostinho, a casinha, a fumaça, o boneco de neve, né? Ele já traz formas prontas para você trabalhar em cima disso ou para você aproveitar elas de algum jeito. O segundo software que a gente vai ver é o 3D Slash, que também funciona online pelo navegador. Só que o 3D Slash ele tem um conceito diferente. A primeira coisa que ele te abre é este cubo
e você tem uma marreta, você consegue ver ali um martelinho ou uma talhadeira para vir retirando as peças que você não quer deste cubo. Então é um processo para esculpir bem tradicional, quase que da vida real, né? Fugindo um pouco da vida virtual. É mais ou menos isso, onde você tinha um bloco de madeira, um bloco de pedra, um bloco de alguma coisa, e você vinha talhando, tirando os excessos para conseguir o formato que você quer. O 3D Slash, em comparação ao Tinkercad, é mais complicadinho um pouco. Eu digo por experiência, porque o Tinkercad você consegue inserir coisas. É mais fácil, eu acho, trabalhar com adição de peças. O 3D Slash, você tem que ter uma noção maior de escultura para vir eliminando as coisas certas. Ele é intuitivo também. É possível trabalhar com ele de uma forma boa, mas como ele foi baseado no jogo Minecraft, que é um jogo famoso, ele traz essa ideia de esculpir o modelo. Assim, ele é gosto, gente. Eu não posso dizer que ele é bom ou ruim. É que eu não me adapto a esse tipo de escultura. Eu não consigo esculpir, eu não tenho esse olhar artístico desenvolvido a este ponto. Eu tenho mais um olhar artístico de vamos colocar um quadradinho ali, uma bolinha, cortar os dois, que é melhor. Mas ele tem um poder grande. Você percebe que ele consegue realizar algumas peças detalhadas. Essa chave, onde foi retirada dos blocos, e um barquinho. Quem conhece impressão 3D sabe que esse barquinho é um dos principais testes de impressão, porque ele tem os maiores desafios possíveis para a impressora. Então, ele é bastante utilizado e o 3D Slash consegue reproduzir ele de forma tranquila, desde que você tenha o conhecimento. Mas você percebe que até a forma de visualizar a página, né? A página não, desculpa, o objeto, ele é mais pixelado. Ele é o estilo, gente, é o que eu disse. Não é bom, não posso dizer se é bom ou se é ruim. Ele é um estilo, ele está disposto a propor um objetivo e outra coisa boa, ele também exporta em STL, isso é maravilhoso. O próximo que nós vamos ver é o 3D Team, que ele é uma ferramenta mais baseada no Google Chrome também, né? Mas ele é uma extensão, na verdade. Os outros dois são sites que você entra. Então você vai digitar tinkercad.com ou 3dslash.com e você vai entrar neste site. Uma página web normal. A diferença deles para o 3D Team é que o 3D Team ele é uma extensão do Google Chrome. Isso é, ele só vai funcionar no navegador Google Chrome. Os outros funcionam em qualquer outro tipo de navegação, qualquer outro site, né, navegador, qualquer outro navegador, desculpa, qualquer outro navegador de internet. 3D Team não, só o Google Chrome, assim como o Sculpt também, é outro que só o Google Chrome tem a extensão. Ele também foi criado para iniciantes e para aquelas pessoas que não têm experiência, mas que gostariam de aprender mais sobre modelagem. E assim, para você trabalhar com modelagem, gente, você não precisa ser um Michelangelo, um Da Vinci, algo assim do tipo. Não, você tem que ter boa vontade de aprender a utilizar aquelas ferramentas. Um pouco de noção de imagem ajuda, mas isso você cria, né? Isso você desenvolve. E você percebe que o 3D Team consegue criar algumas peças complexas, né? Você tem ali um carrinho, um projetinho, né, de carro, e na direita você já vai ter um elemento mais complexo, como se fosse um abastecimento de uma máquina, né, com canos, com toda uma ligação aí mais robusta. O Sculpt, ele consegue te permitir criação de personagens em 3D. Então, esses daqui, eles fazem os dois. Tinkercad, 3D Slash, 3D Team, eu posso tanto criar um personagem quanto criar uma peça mais para algum elemento de encaixe, de escala real, de engenharia, de mecânica, alguma coisa deste nível. O Sculpt, ele é feito para a criação de personagens. Também é uma extensão do Google Chrome, mas ele tem textura, sabe? Você cria um dinossauro, por exemplo, alguma coisa assim, neste nível fantasioso. O uso desse tipo de modelagem 3D para EAD, eu vejo com a sua principal função é salientar a atividade
a metodologia ativa dentro do EAD. A gente sabe que o EAD é um modelo de educação que deve trabalhar constantemente com a interatividade, conteúdo, aluno, professor, aluno, aluno é aluno, sabe? E esse tipo de software permite com que o professor proponha uma atividade ou onde ele já entregue um modelo para esse aluno adaptar, verificar, estudar em cima, conhecer, ou ele, aonde ele proponha que o aluno desenvolva um modelo para certa atividade. Então existe por exemplo, um briefing, né, um estudo de caso, alguma coisa assim, entrega para o aluno um objetivo nesses cursos que podem ser abraçados pelo uso da modelagem 3D, e o aluno tem que retornar o arquivo do STL, o arquivo 3D bem modelado, esculpido. Aí você deve estar pensando, poxa, mas eu estou exigindo de um aluno um grau de conhecimento num software que é complexo. A curva de aprendizagem desses softwares é pequena, não é nada monstruosa. Dependendo do grau de dificuldade que você montar dentro da peça que você exigir do aluno, não é difícil de realizar isso. E se realmente ele está disposto a fazer aquele curso para aprender aquele conhecimento, aquele saber, ele precisa daquela ferramenta forte para ele poder utilizar e manusear bem. Ele vai ser exigido isso pelo mercado de trabalho. A gente sabe muito bem que o mercado de trabalho seleciona e seleciona de uma forma bruta. Então, quanto mais a gente conseguir capacitar os nossos alunos e treiná-los para que eles tenham técnicas e conhecimentos além do que poderia ser passado, é muito melhor para todos nós, para os alunos e para a instituição. Então, pensando nisso, nessa praticidade, nessa metodologia ativa que o EAD exige, a modelagem 3D ela cai como uma luva. Você pode virar para o aluno e falar: olha, nós temos um problema de urbanização nessa cidade e precisaríamos desenvolver um sistema, um mecanismo onde melhorasse a acessibilidade urbana dos pedestres. Tá aí o desafio. O aluno vai lá e desenvolve uma ponte, desenvolve uma passarela, desenvolve sei lá, alguma ideia que ele possa projetar em cima de uma realidade e ele vai entregar isso para o professor. Ah, mas como é que o professor vai poder avaliar isso? O aluno vai compartilhar este arquivo, até porque a gente está falando de computação em nuvem, a gente está falando de compartilhamento de arquivo. Isso é muito simples, muito fácil. Ele vai compartilhar esse arquivo todo e você vai conseguir realizar. Ou ele vai subir esse arquivo na plataforma de ensino, na LMS que a instituição usa. As formas de avaliação são várias, mas a proposta desse uso no EAD é essa metodologia ativa viva, constante no aluno. Você dá você introduz um conceito teoricamente por meio de uma web aula, de um vídeo, e você exige ou você cobra desse aluno a praticidade do aprendizado, as premissas básicas do EAD. Agradeço a oportunidade aos organizadores do CONAD que me permitiram estar aqui palestrando, falando sobre. Será um prazer muito grande continuar essa conversa com vocês e a gente poder debater cada vez mais sobre esse assunto, sobre modelagem 3D. Se vocês quiserem falar sobre impressão 3D, cultura makers, EAD, eu adoro essa sopa de letrinhas. Eu estudo e pesquiso sobre este assunto há um tempo já e será um prazer muito grande compartilhar essas informações com vocês. Caso vocês queiram entrar em contato comigo de uma outra forma, segue o meu e-mail particular, o meu LinkedIn, que é a rede social que eu mais uso. Eu não uso outras redes sociais, eu uso o LinkedIn para compartilhamento de informações, notícias, técnicas, ideias, para seguir pessoas importantes, para ser seguido por outros. Eu adoro o LinkedIn. E alguns textos eu escrevo nesta plataforma que se chama Medium, e eu tenho escrito ultimamente muito sobre a experiência da impressão 3D. É algo que tem me encantado bastante. Vocês fiquem à vontade para me contatar da forma que acharem melhor, e é um prazer muito grande. Mais uma vez, obrigado ao CONAD e até a próxima.